Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Elas por Elas, o podcast das mulheres petistas de Mato Grosso. E nesse terceiro episódio nós temos uma convidada muito especial, Edna Sampaio, a deputada Edna Sampaio. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Rafaela. Muito obrigada àqueles que nos assistem e que vão até o final neste programa muito legal do Elas por Elas. Agradeço também a nossa secretária de Mulheres, que também está aqui presente, a Clarinda. Muito bom. Pois é, Edna é graduada em Serviço Social pelo UFMT, mestre em Ciência Política e doutora em Ciências Sociais. Atua como docente na Unemate e foi a primeira mulher negra a se tornar vereadora em Cuiabá. E no ano de 2025, na verdade, né? Assumiu a cadeira de deputada estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Edna, a gente sempre começa contando um pouco da história da nossa convidada. Porque assim, a gente fala assim, mas é um programa para militância. Não, às vezes a militância não conhece partes interessantes da nossa história, não há nada que não possa ser acrescentado, e a inspiração, né? Porque quando a gente traz a nossa história, um pouco da nossa vida, a gente acaba inspirando outras mulheres aqui que nos assistem. Assim como as mulheres nos inspiram também todos os dias, todos os momentos. Então, eu sou uma filha da terra, né? Sou cuiabana, de descendência indígena, afro-indígena, na verdade, sou moradora ali das terras de Mãe Bonifácia. Eu sempre morei ali, minha avó foi uma das primeiras moradoras ali no bairro Duque de Caxias, né? Um nome que, na verdade, eu acho que é impróprio até para uma comunidade que antes era de pessoas negras, aquilombadas, indígenas, né? Que ainda há resquícios deste passado nessa região. E o Parque Mãe Bonifácia, com o monumento à Mãe Bonifácia, é uma prova disso. Minha mãe é professora primária, aposentou já há muito tempo. Meu pai era um motorista de caminhão, semi-alfabetizado, né? Fazia algumas letras, assinava o próprio nome, lia com dificuldade, mas não era uma pessoa que tenha frequentado escola. Interrompeu seus estudos ainda no primário. Minha mãe é uma professora primária, alfabetizadora, né? Que terminou seus estudos depois de casada, e porque naquela época para ela era muito difícil o trabalho, porque ela trabalhou desde menina como empregada doméstica. Eu falo sempre para ela que é trabalho análogo à escravidão. Aos 9 anos ela foi trabalhar na casa de pessoas, de famílias, e ela conta histórias da violência que ela sofria, que até hoje me emociona muito e me faz muito orgulhosa da história que a gente superou nessa vida toda. Minha avó era indígena, parteira, benzedeira, né? Morava num quintal que hoje é o lugar onde eu moro, para onde eu voltei a morar, e tenho muito orgulho disso. Eu sou uma pessoa que gosto muito das minhas origens, dos meus amigos que eu conheci a vida inteira, que ainda são meus amigos, e que eu sempre fiz questão de voltar, porque eu acho que se dar conta da sua origem é muito importante, especialmente para quem anda tão longe das suas origens como eu, né? Eu vim de um lugar da profunda pobreza nesse estado, no Cuiabá, um lugar que era um lugar distante do centro urbano, mas que hoje se integrou, é uma das áreas mais valorizadas em Cuiabá. E este lugar de onde eu falo, de lugar de onde eu vim, para mim, sempre foi a referência para me lembrar da razão de eu estar aqui. Então, eu tenho muito orgulho disso, de ser filha de uma avó analfabeta, mãe solteira, né, que só muito depois conseguiu ter um companheiro, que era muito importante na época dela. Uma mãe que também foi grande e é grande inspiração para mim. E sou mãe de 3 filhos, sendo 2 homens. O mais velho tem 36, o do meio tem 34 e a minha mais nova que tem 26 anos. Então, já são pessoas adultas, companheiros também de caminhada, pessoas com quem eu troco muita experiência, muitos afetos. E tenho um netinho, né, de 6 anos e 2 norinhas, né? Uma nora que é a mãe do meu netinho e a outra que é a namorada da minha filha. E como é que você decidiu vir para esse caminho da vida pública, atuar politicamente, concorrer aí a uma vaga na Câmara Municipal de Cuiabá? Rafaela, isso nunca foi uma coisa que esteve presente na minha cabeça, entendeu? Não fazia parte dos seus planos? Não, eu sempre fui petista, né? Desde os meus 19, eu sempre votei no PT. Eu nunca votei em outro partido que não fosse o PT, mesmo antes de conhecer o PT. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu votei no Pignat, né? E acho que numa eleição em que ele era candidato a governador, se não me engano. E eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores logo em seguida da minha entrada na universidade,
acho que um pouco antes até. E assim, eu nunca tive a intenção de ser candidata. Tanto que eu, mesmo tendo entrado no PT aos 19 anos, sempre fui militante. Onde eu andei, por todos os lugares, todos me conheceram como a petista, né? Para o bem e para o mal. Mas naquela época não era tão mal, assim, né? Eram outros assim, tipos de mazela. Eram outros tempos, né? Mas a gente também sofria muito preconceito por ser petista. Ser petista sempre foi uma coisa nada fácil, especialmente para nós aqui do Mato Grosso, né? Mas a gente tem uma crença naquilo que é justo, que é correto e a sociedade que a gente quer construir, por isso a gente persiste. Então, voltando à questão de ser candidata, eu só fui ter clareza de que, não que eu gostaria, mas que era necessário ser, porque eu sei bem quem eu sou uma mulher preta, uma mulher que veio da periferia, uma mulher que venceu inúmeras adversidades e que vence todos os dias, enfrenta todos os dias violência, racismo, misoginia, sexismo, todos esses ismos que você quiser colocar aí. Mas eu sou uma pessoa que tem uma posição privilegiada, tem um lugar privilegiado. Eu sou uma pessoa que vim de um lugar onde a absoluta maioria das pessoas que estavam nesse lugar não tiveram as condições que eu tive de poder superar a pobreza, de poder garantir uma vida digna para os filhos, de não ser assassinado em briga de gangue, de facções, né? Porque eu venho desse lugar. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que gozo de muitos privilégios. E como eu sou uma pessoa de esquerda, a gente não só reconhece os privilégios, a gente se sente obrigado eticamente a fazer desses privilégios um instrumento de promover, né, a voz da classe trabalhadora, abrir para essas vozes, das vozes que foram silenciadas, e também lutar para que os direitos da classe trabalhadora sejam preservados. Eu venho do movimento sindical, eu venho do movimento por direitos humanos, eu fui me tornando uma feminista ao longo da minha vida e ao longo da minha militância, e eu só realmente decidi ser candidata em 2017. Quando houve toda aquela movimentação pelo impeachment da Dilma, da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula. Eu fiquei muito tocada por isso. Porque eu falo que eu sou uma daquela geração de militantes que não veio para o PT porque ia ter uma oportunidade de trabalho, de renda, de cargo, nada disso. Nós somos de uma geração de pessoas que militavam na Pastoral da Juventude, do meio popular, que foi para a universidade, que fez movimento estudantil, que depois de formado fez movimento sindical e que sempre esteve no PT defendendo as pautas que o PT defendia, porque o PT não defende as suas próprias pautas, ele defende a pauta da classe trabalhadora. E aí, em 2017, a gente conversou bastante. A minha família é uma família muito politizada, né? Todos eles têm inserção e compreensão e acompanham atentamente a política. Os meus 3 filhos e meu marido, que já foi, inclusive, presidente 2 vezes do PT. E nós decidimos que nós iríamos dar mais essa contribuição ao nosso partido. E a gente entende partido como um legado da classe trabalhadora, não figuras que têm maioria ou minoria dentro do partido. E que nós, então, iríamos nos candidatar. Aí, inicialmente, era o William que ia se candidatar. Que, obviamente, o homem tem mais disponibilidade para se candidatar, né? Do que a mulher, que sempre a gente trabalha mais que eles. Desculpa aí a franqueza, mas é a verdade. Nós temos tripla jornada de trabalho, é muita coisa sobre nós. Participar da política é quase uma loucura da nossa parte. Mas aí, como eu sempre fui a mais ativa no movimento social, na luta fora, assim, na sociedade, né? Uns companheiros falaram que preferiam que eu fosse a candidata e tal. E aí o William prontamente achou que seria interessante. Ele mesmo veio me convencer disso, porque eu também tinha muita resistência, porque eu não tinha nenhuma experiência em política, né? Política partidária. E aqui dentro do PT, eu tenho amigos que eu gosto muito, amigas, que têm posições muito diferentes da minha. Então, eu também nunca quis muito aproximar, porque eu gosto muito das pessoas, entendeu? E, às vezes, eu prefiro me afastar do que ter oportunidade de comprar briga, porque eu sou aquela pessoa que não sei não comprar briga. Então, se eu tiver, eu vou comprar. Se eu tiver. Claro que as brigas que eu considero importantes. E aí eu fui candidata em 2018, né? Decidimos 2017, 2018 eu fui candidata pela primeira vez. Tive muito embate interno com o PT. Aliás, eu sou uma pessoa que tem muitos embates internos com o Partido dos Trabalhadores,
porque eu venho da academia, venho da universidade, venho dos movimentos sociais e eu sou cientista política também, então às vezes eu tenho visões que são diferentes daquelas que o pragmatismo político coloca como as visões corretas ou não, as que vão ser executadas, né? E foi assim que eu cheguei até aqui. Na eleição de 2018, eu tinha sido impedida de ser candidata, né? O Diretório Estadual negou a minha candidatura. Nós tivemos que recorrer ao Diretório Nacional para isso. E depois que o Diretório Nacional aprovou a minha candidatura, nós disputamos uma vaga para a deputada federal, na mesma chapa que a deputada Rosa Neide estava também. Naquela época, podia fazer coligação em chapa proporcional, haviam vários partidos que compunham aquela coligação. E eu acho que foi uma decisão feliz, porque foi a eleição em que a professora Rosa Neide se elegeu deputada federal, e eu tenho certeza que a minha participação na chapa teve uma contribuição bem significativa, porque tinha outra candidata negra, mulher, que vinha do mesmo lugar que eu, né, e que certamente receberiam votos de uma parcela da população que também se identifica com esse tipo de perfil, né? Naquela eleição a senhora teve 15 mil votos. Quase 24 teve mil votos. Uma votação bastante expressiva. E ajudou bastante, né, na conquista dessa cadeira. Sim. Mas a senhora, vamos passar para a Câmara de Vereadores, que eu acho que é a passagem mais marcante da sua vida pública. Quando a senhora chegou lá, a senhora foi a primeira vereadora negra. Mulher petista. Sim. Né? E aí a senhora enfrentou inúmeros embates ali dentro, quase que sozinha, dentro daquele espaço, dominado por homens, né? Inclusive, uma das acusações foi de rachadinha. A senhora chegou a ser cassada, teve seu mandato cassado. E, posteriormente, a justiça anulou a decisão e devolveu os seus direitos políticos. Sim. Como que foi passar por isso, deputada, assim, enquanto vereadora? Quer dizer, foi um momento muito difícil, né? Foi um momento que, para mim, mostrou bem como que é a natureza da política, né? Eu fui cassada pela quase unanimidade da Câmara e eu não tinha uma relação ruim com os vereadores. Tanto que eu fui uma em 2 anos de mandato que eu tive, eu fui uma das vereadoras que mais aprovou projeto na Câmara. E para aprovar projeto, todo mundo que tem mandato sabe, tem que fazer articulação, tem que conversar, tem que convencer, tem que trazer os pares para votar a favor do seu projeto, né? Mas, num determinado momento, o fato de eu ter sido a vereadora com maior projeção na Câmara Municipal de Cuiabá e ser do PT... Incomodou. Atrapalhava os planos de quem gostaria de ter os votos do PT, como sempre acontece nas eleições, mas não gostaria que o PT tivesse assento no espaço do poder. Né? Então, o que aconteceu, que eu fui limada, né? pelos meus pares, entre aspas, dentro da Câmara, por e que se mostrou completamente verdadeiro e eles estavam corretos, de que se a gente não tivesse a figura de uma pessoa do PT que tivesse protagonismo, o PT estaria fora da Câmara Municipal e essa vaga poderia ser ocupada por alguém, né, que pudesse ter voto suficiente para isso, né? Votos do PT, a senhora considera voto dos trabalhadores e os votos da periferia? Votos dos trabalhadores, votos daqueles que estavam, inclusive, na mesma chapa que nós, porque, veja, nós tivemos o vereador segundo colocado na nossa coligação, na nossa federação, foi um dos vereadores que articulou a cassação, votou pela cassação, exatamente. Então, a política é um fraticídio, né? Por isso que eu acho que é tão importante que as pessoas identifiquem quem é quem na política. Porque as pessoas, obviamente, que o mandato é um privilégio gigantesco para qualquer um, né? Mas pessoas que não têm um programa, que não têm um partido, que não têm uma história, devem ser objeto de avaliação da população, né? Na hora do voto, porque o que nós estamos tendo cada vez mais é menos representatividade real do interesse da classe trabalhadora e mais pessoas que usam o discurso de defesa ou de assistencialismo para quem precisa tal, como forma de capturar votos, né? Isso faz com que a política seja tão pouco representativa. Então, veja, uma Câmara Municipal que caça a única mulher negra eleita, e na época eu fui a mulher mais votada. Nós tivemos ainda 2 vereadoras
vereadoras que foram eleitas também. E eu fui a mais votada, né? E eu sou de esquerda, eu sou do PT, eu sou uma mulher preta. Então, assim, é uma façanha você conseguir chegar na frente com todas essas características de opressões que interseccionam, né? Uma mulher e uma mulher preta. Isso foi também uma razão de muita ciumeira na política, porque a política, infelizmente, Rafa, ela é muito feita dos sentimentos mais mesquinhos da humanidade. Na política você vê tudo né? Que o ser humano pode expressar como sentimentos de insegurança, de ciúmes, de vaidade, de ego. Na tudo verdade, isso. eu acho que o poder da voz ao que está internalizado, que a pessoa já tem, né? E se você tem uma política onde a maioria dos que são eleitos porque usam recurso público para aliciar eleitores para conseguir um mandato, fazendo inclusive discursos absurdos, que nem esse do bolsonarismo que tem sido feito, inclusive contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Então você tem um sistema completamente viciado, um sistema em que a representatividade não entra, porque quando entra, acontece o que aconteceu comigo. Mas o perfil dos eleitores é muito diferente. Hoje em dia, quem tem mais voz, quem é mais midiático, tem mais voz, mais ação. Deixa eu ver aqui. Gente, não estava no mudo isso aqui? Mas, deputada, a senhora não acredita que o perfil do eleitor também mudou? Porque hoje em dia, quem tem mais voz, mais ação na rede social, quem defende mais discurso moralista, quem se mostra mais conservador, ele tem mais inserção entre os eleitores do que uma pessoa que tem trabalho prestado. Eu acho que isso acontece porque nós estamos também vivendo um tempo em que nós deixamos uma coisa que nunca aconteceu no mundo, né? O que nós estamos vivendo agora. Nós estamos sendo invadidos por um país estrangeiro através das plataformas, das big techs. Que, através do escrutínio dos perfis dos usuários dessa plataforma, consegue perfilar notícias, informações e fake news para aquele público. E aí vai separando, construindo bolhas. E essas bolhas, elas são construídas a partir dos interesses de quem é dono e quem controla essas plataformas. E não é o Brasil, não são os interesses brasileiros, né? O que nós temos é uma organização internacional de uma extrema-direita que luta para desestabilizar as soberanias no mundo, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Então, é por isso que as pessoas têm mais acesso a conteúdos de direita e de extrema-direita do que a conteúdos do campo progressista e de esquerda, Isso né? é fato. Isso já tem pesquisas que mostram que essas plataformas entregam esses conteúdos, né? Ainda que algumas pessoas falam, imagina, né? A senhora, então, a partir desse princípio, a senhora acredita que é necessária regulamentação? Com certeza. A regulamentação, a soberania. A gente falava antes de soberania pensando em petróleo, né? Pensando em desenvolvimento do parque industrial e tecnológico do Brasil. Hoje, a soberania significa soberania de dados, soberania tecnológica, soberania de controlar essas plataformas que são verdadeiras invasões estrangeiras dentro da cultura nacional. E isso tem gerado esse divisionismo, esta polarização, entre aspas, né? Porque quem está por detrás dessas plataformas são interesses de bancos que não têm uma base econômica de produção de qualquer produto, né? Para poder justificar tanto rendimento. Eles vivem da especulação. O dinheiro virou a mercadoria. Quando o dinheiro vira mercadoria, você produz ainda mais desigualdade no mundo, entre as regiões do mundo e entre as pessoas. Porque dinheiro, a gente não come dinheiro. Dinheiro é simplesmente um símbolo que se materializou, né? Como Marx diria, que é o fetiche da mercadoria. Tudo o capitalismo transforma em mercadoria. Transformou os corpos das mulheres, né? E hoje transformou o ódio em mercadoria. E porque transformou também este mundo digital numa plataforma onde tudo pode ser vendido também, inclusive ódio contra as mulheres. E é neste tipo de economia que vende símbolos para a população, que vende ideologia para a população, que se insere
o interesse dos bancos também, que controlam também, que associam as plataformas. Então, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, num tempo complexo, onde a desigualdade ela vai se aprofundando cada vez mais, porque cada vez mais o mundo vai ficando mais complicado e mais difícil de compreender. E eles usam, o que é pior, essa plataforma para convencer o trabalhador de que quem luta por ele é quem acaba com o direito dele. Exatamente. Quando você vê, eu passo às vezes na rua, eu vejo mototaxista, motoboy, entregadores com fora Lula, com não a escala 6x1. Uai, sim. E agora nós tivemos uma lei maravilhosa de proteção dos aplicadores, dos motoristas de aplicativo. Do seu suplente, Robson Sussuré, inclusive, né? Não, eu tô falando da lei... da lei federal. Da lei federal, que faz algo que é super importante, porque o cara que dirige um aplicativo, ele aluga um carro, ele aluga uma moto, o dia que ele se acidentar, que ele machucar, ou que tiver um acidente com esse veículo, a responsabilidade é toda dele. Quem que assegura a saúde e as condições de trabalho e de vida dessa pessoa? Então, acho que foi um grande gol que o governo Lula fez em relação à regulamentação desse trabalho. Mas eles aceitam isso? Quer dizer, eles veem isso como uma coisa positiva? Porque nós estamos, o que alguns filósofos, psicólogos sociais dizem que nós estamos com uma espécie de, como é que fala? Fragmentação cognitiva. Dissociação cognitiva. A gente tem formado as nossas opiniões muito mais no que essas redes, elas conseguem introduzir na cabeça das pessoas, e o movimento bolsonarista, ele é extremamente eficaz nisso, do que propriamente com o dado da realidade, com o que você está vivendo. A pessoa vai no mercado e consegue comprar mais carne do que ela comprava no governo Bolsonaro. Ela consegue abastecer o carro dela por um valor maior do que estaria se fosse fazer a projeção do preço do combustível no governo Bolsonaro. Ora, se tivesse a política do Bolsonaro aqui para os combustíveis, eles estariam em mais de 14 reais o litro, né, da gasolina. Então, no mínimo, né? Então, assim, as pessoas deixaram de relacionar as suas ideias com as suas vivências. E isso é um perigo, porque aí você defende, por exemplo, o estado de Mato Grosso, que elegeu 8 deputados federais, todos os 8 não, né? Menos o deputado Emanuelzinho, que tem feito um trabalho maravilhoso no Congresso Nacional. Ele tem votado sistematicamente em todos os projetos do governo e com a classe trabalhadora. Mas os demais deputados que nós elegemos aqui no estado de Mato Grosso... Vota contra o povo de Mato Grosso. São todos contra o povo. Olha, eu gosto de falar os nomes. O Coronel Assis, servidor público, concursado da carreira militar, deputada... Gisela Simona, também servidora pública, do Procon, entendeu? Eu acho que a Gisela ainda tem um certo pudor em relação às pautas do bolsonarismo. Para mim, ela tem mais pudor do que os próprios bolsonaristas, né? Coronel Fernanda, também servidora pública. A estreia política dela, ela não começou sendo uma pessoa da extrema-direita. Ela namorou muito ali com a esquerda, ela tinha uma posição... A Gisela é uma mulher inteligente, né? E nem sempre a inteligência também nos permite ter a coragem de enfrentar uma posição crítica à hegemonia aqui. É muito difícil ser contra a maioria, Rafaela. Para ser contra quem é a maioria, você tem que ter muita coragem e muita confiança em si mesmo. Porque, geralmente, na política, a maioria quer destruir a minoria. Porque nós temos, segundo Paulo Freire dizia, nós não somos um país que tem história de democracia. Nós somos um país cuja tradição cultural é profundamente antidemocrática. Então, acho que a Gisela fez uma escolha... Nós tivemos um presidente que falou isso, que a minoria tinha que se curvar à maioria. E, na verdade, é o presidente que teve coragem de falar isso, mas a esquerda ou a direita, nós temos pensamentos assim, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, é difícil fazer essa escolha, né? Às vezes, as pessoas preferem não fazer essa escolha. E... A Gisela se curvou ao poder. Ela fez essa escolha para permanecer no cargo. Acho que ela alçar o cargo. Ela fez uma escolha de sobrevivência. E eu acho política. Assim, de sobrevivência política num estado bolsonarista, né? Então, assim, há de se ter coragem para a gente não sucumbir a esses cantos da sereia, né? Porque o poder é fascinante, né? O poder te dá emenda, o poder te dá posto, o poder te dá
te dá status, o poder te dá tudo que você, como um mero mortal, em cima das suas próprias pernas, a maioria das pessoas não consegue. Então, o poder é realmente muito sedutor, né? E aí eu também, eu não tô aqui fazendo um julgamento de valor, apenas localizando as pessoas nos lugares que elas escolheram estar. E eu acho que a Gisela Simona, ela escolheu estar do lado dos que têm poder, né? E embora, em muito sentido, eu não acho que ela concorde com tudo isso que tá aí, mas na política, ou você tem coragem para ser o que você é, ou você é refém das suas escolhas. Aliás, sempre somos reféns das nossas escolhas, né? Mas, às vezes, é melhor escolher aquilo que você consegue sustentar também. Aí e aí você tem uma bancada, a gente tem que citar as outras. Faltou aí. Aí nós temos a Coronel Fernanda, que, igual o Assis, também é servidora pública. Servidor público. Aí você fala assim, gente, quando eu vejo o Coronel Assis e a deputada Coronel Fernanda no Congresso Nacional, eu fico pensando, da cabeça de quem que cabe que essas pessoas, que essa corporação, que tem essas lideranças, podem estar dentro da escola, levando educação para os estudantes, interferindo no processo pedagógico dos estudantes. Gente, a educação precisa ser um espaço que vai além do nosso tempo. E para isso, gente retrógrada, gente que quer voltar para o escravismo, gente que acha que trabalhador não pode ter direito, gente que defende meia dúzia de gente que é bilionária, vai fazer o quê na escola? Vai dirigir, sendo dirigida por gente que pensa assim. Não estou falando que o policial limitar. Não tem valor. Claro que tem. Mas do mesmo modo que eu não defendo que os professores saiam das salas de aula para dirigir... Para cuidar da segurança pública. Para dirigir a segurança pública, eu também acho um absurdo que alguém possa pensar que uma polícia que precisa de acompanhamento psicológico, os policiais precisam de tempo de descanso, de melhores salários, precisam de uma agenda humanizada ali, que eles estejam sofrendo tudo isso o tempo inteiro diante da violência, sejam eles mesmos os que vão estar na escola. Então, nós sabemos qual que é o interesse por trás disso. Né? O interesse é limitar, é fazer com que o filho do pobre não tenha consciência crítica, não tenha, seja empregado. Exato. Né? Um pensamento colonialista. Um pensamento escravocrata. Aí outro deputado federal que nós temos é o lá de Sinop, que é o Juarez Costa. Que eu não sei se você se lembra, mas em 2019, 2020, também havia um debate sobre a reforma trabalhista no Congresso Nacional, e eu me lembro que o deputado defendeu que na zona rural, para os trabalhadores rurais, comida, abrigo, alojamento, mercado, deveria ser contado como parte do salário também. Ou seja, o deputado já lá defendia uma desregulamentação total do salário para os trabalhadores rurais, que, aliás, foram os últimos trabalhadores brasileiros a terem o seu trabalho regulamentado por lei. Mas vamos voltar para a Câmara. E tem tantos outros, a gente não falou, mas tudo bem. Mas esses são os mais polêmicos. Vamos voltar agora para a Câmara Municipal. A senhora falou que tinha um bom contato, que conseguia fazer um bom diálogo com seus pares, né? E que depois foi traída. Durante esse período que a senhora foi lá, a senhora considera que sofreu violência política de gênero? Rafaela, o que me espanta é que essa violência política não seja falada pelas pessoas aqui na sociedade mato-grossense. Porque hoje eu vejo, quando um vereador faz uma crítica, e aí eu não tô julgando que não seja violência política de gênero, faz uma crítica a alguma parlamentar, se faz um debate sobre, não, isso é violência política de gênero, é violência política de gênero. Na Câmara, os vereadores, notadamente o Dilemário e o vereador Chico 2000, eles gritavam comigo em plenário. Eles, não só eles, mas os outros também. Mas esses são os autores desta engenhosa construção para me desqualificar, entendeu? E para me intimidar, porque imagina uma mulher preta sozinha num plenário onde os homens gritam com ela, desrespeitam ela, falava que eu era mentirosa, cortava o microfone. Isso em alto e bom som, não era num termo assim como a gente está conversando aqui. Não, era os gritos, né? Um dia o Chico 2000 apresentou na Câmara uma nota de repúdio contra mim por conta de um vídeo que foi publicado na minha rede social pela minha equipe de comunicação, usando a música da Isa, aquele Fé Pra Quem, que é uma música que eu adoro, inclusive.
E eles fizeram esse vídeo e eu mereci, por parte deles, uma nota de repúdio no qual eles me chamavam de misógina, machista, que eu não representava eles, que mais um monte de absurdos, de impropérios. E ele parou a sessão para fazer isso. 40 minutos de esculhambação. E isso era transmitido ao vivo? Transmitido. Aí eu ficava... Era um linchamento moral, né, que você tava sofrendo. Era um linchamento todos os dias, todas as sessões. Porque eles tinham tanto ódio de mim, deles não poderem abrir a impressão que eu tinha, né? Eles queriam tanto, porque eles se armaram desse ódio para me expulsar. Para dizer assim, tá vendo como nós estamos indignados? Porque todo erro dessa Câmara é essa mulher preta. Porque preto é aquela história, né? É sempre o suspeito. Então, como se eu assumir o mandato, é óbvio que sendo eu uma pessoa geneticamente desonesta por ser uma mulher negra, eu ia só aproveitar a primeira oportunidade de fazer alguma coisa errada. Esse que é o racismo. O imaginário estrutural do racismo é exatamente isso. Então, por isso que as pessoas pretas estão sempre sob suspeita. Nossa, mas ela mandou embora uma mulher grávida, coitada da mulher grávida. E aí, ninguém olha para o que aconteceu nos desdobramentos e o que essa mulher grávida fez, qual foi o papel dela nesse desenlace aí todo, desta violência que eu sofri na Câmara Municipal de Cuiabá. E a senhora nunca teve apoio dentro do parlamento? Quer dizer, ninguém nunca apontou e falou, calma, ela está sendo agredida, isso é violência política de gênero? Ou naquela época ainda não existia essa terminologia? Porque hoje, só para, perdão, está muito em evidência, né? A gente tem o caso de uma vereadora que teve um colega que mandou ela calar a boca em plenário, recentemente, acho que foi ontem, se eu não me engano. Teve o caso de uma outra vereadora de Nova Monte Verde, no interior de Mato Grosso, 1.200 km de Cuiabá, que ela recebeu uma notificação de que ela estava vestida de forma imprópria para acessar a Câmara Municipal, sabe? Então, assim, hoje... teve o caso da prefeita de Várzea Grande, da Flávia Moretti, que foi... né, uma outra vereadora foi comparada à vaca. Quer dizer, hoje em dia, fala qualquer coisa, graças a Deus que isso tem muita visibilidade, é associada à violência política de gênero. E eu acho que tem a ver também com o que aconteceu comigo na Câmara. Porque o que aconteceu comigo, todas as pessoas souberam. Todas as pessoas acompanharam. Em todos os lugares que eu vou, desde o lugar mais pobre, ontem eu estava lá no bairro Jardim Vitória, aos lugares mais privilegiados que eu posso frequentar, todas elas sabem o que aconteceu. E em nenhum momento houve um debate sobre que o que eu estava sofrendo ali era violência de gênero. Eu fui mandada calar a boca, eu fui ameaçada de morte, cortavam o meu microfone o tempo inteiro, entendeu? Fui alvo de uma nota de repúdio do presidente da casa. Fui aberto um processo de cassação absolutamente ilegal contra mim. E nem me ouviram, nem aceitaram as provas. Esse processo foi derrubado na justiça, eles abriram outro e não houve uma palavra para dizer. É um absurdo isso. Isso é violência política de gênero. Isso é perseguição. Não houve essa classificação porque era a Edna Sampaio. Não, porque era a Edna Sampaio. E por que era a Edna Sampaio e ninguém podia falar? Porque a Edna Sampaio, infelizmente, ou felizmente, não sei, se apresenta como uma mulher muito forte que ocupa um espaço com muito ruído, né, na política estadual. E as pessoas não gostam, né? O poder não gosta de gente assim. E aí eu vejo que não apenas a sociedade, as pessoas, não teve esse debate. Ah, mas olha, eu vi, por exemplo, eu não estou dizendo que não seja, eu estou falando que eu fico até feliz que isso tenha acontecido, porque durante 2 anos eu sofri perseguição na Câmara e não houve uma palavra para dizer que aquilo deveria... Basta, aquilo era demais. O que eu tive foi uma decisão judicial dizendo que aquela avalanche de notícias, fake news sobre esquemas de rachadinha no meu gabinete, era liberdade de imprensa, então a imprensa podia continuar colocando aquilo ali, que estava tudo bem, estava tudo certo. Então a honra de uma mulher negra, a história de uma mulher negra, ainda que ela não tenha cometido nunca, jamais nenhum crime, ainda que eu tenha recebido infinitamente mais do que aquilo que me acusam de ter feito, e que eu tenha prestado conta de tudo que eu fiz, ainda assim, né, a oportunidade de achincalhar, de achovalhar o nome de uma mulher que se constrói como liderança política num estado extremamente misógino, extremamente racista e de direita, uma mulher de esquerda. Então eu vinha numa linha fora da curva, né, porque
eu represento tudo que é a estrutura de opressão que a sociedade construiu contra a classe trabalhadora. E quem mais sofre a opressão construída contra a classe trabalhadora são as mulheres negras. E é por isso exatamente que a gente não tem mulheres negras nos espaços de poder. Não é coincidência, não é porque as mulheres não queiram, é porque elas são impedidas de estar. E aí eu falo assim, não é só a sociedade, é também o nosso partido. O partido tem que construir instrumentos de acolhimento no caso de violência política de gênero. O partido não pode fazer asepsia entre um e o outro como se um fosse importante e o outro não fosse. Porque a sociedade, dominada por um pensamento de direita, já faz isso. Né? Quando eu fui violentada sistematicamente na Câmara e transmitido pela internet, não havia discussão sobre violência política de gênero. A senhora não se sentiu acolhida pelo partido, pelo PT de Mato Grosso? Não, nem pelo PT de Mato Grosso. Acho que o municipal, ele tentou, né? Acho que o Bob foi muito... Eu agradeço muito a ele, porque acho que o Bob teve um papel bem importante, ele estava sempre presente, ele foi um amparo importante para mim nesse período difícil para mim. O partido fez notas em apoio, mas o apoio que a senhora queria não era esse. Acho que o partido, qual era o papel do partido nesse momento, deputada? Eu acho que o partido poderia ter reunido com quem estava, e todo mundo sabia quem era, patrocinando esse tipo de coisa. Eu acho que a gente poderia ter criado uma comissão interna para poder fazer essa situação cessar. Eu acho que a gente poderia ter mobilizado Nós tínhamos força para isso. Eu acho que o PT tem muita força que às vezes acha que não tem, mas tem. Dentro do estado de Mato Grosso. E a prova da força é o meu nome, apesar de tudo, ser um nome que está colocado com força política eleitoral. E aí eu não estou falando isso por vaidade nem por nada disso. Eu estou falando que se amanhã eu sair do PT, eu não levo aqueles que votam em mim por eu ser do PT e representar um PT que muitas vezes as pessoas falam, esse PT que eu gosto, PT combativo, PT que vai pra cima. Não é assim, então eu gosto dela por isso. Tem isso. Então, e tem gente que gosta do Lúdio, e tem gente que gosta do Barranco, tem gente que gosta de Rosa Neide. Por quê? Porque cada um de nós tem um perfil. Mas essas pessoas gostam do PT, a maioria delas. Então, se eu saio do PT, eu deixo isso. Entendeu? Então, veja a força que o PT tem. O papo com a senhora é espetacular. E tem tanta coisa para falar ainda, nosso tempo está acabando, mas vamos correr com algumas coisas. A Câmara Municipal de Cuiabá, pela primeira vez, tem a maior representação histórica de mulheres ali. E quase todas essas mulheres estão ocupando ali a mesa diretora. Há 8 estão, né? 8, Em compensação, o mandato é a Câmara mais conservadora que já houve na história de Cuiabá. Como é que a senhora avalia isso? Quer dizer, tecnicamente, as pesquisas apontam isso. As mulheres estão mais à esquerda. E em Cuiabá, é o contrário. São mulheres extremamente conservadoras, a começar pela esposa aí do prefeito, né, que tá lá, que faz parte, que compõe a mesa diretora. Eu penso muito sobre isso, né? Inclusive, eu sou eu sou uma feminista. E assim, eu acho que quando a gente defende as mulheres, mais mulheres na política, não quer dizer que a gente concorde com todas as mulheres. Não quer dizer que a gente quer que só as mulheres de esquerda estejam na política. Mas quer dizer que a nossa responsabilidade enquanto mulheres do campo progressista e de esquerda é eleger e garantir que mulheres disputem as eleições e que elas ganhem as eleições. Por quê? Porque mesmo as mulheres que não são de esquerda, que não são progressistas, que são conservadoras, elas também são mulheres. E o fato de ter mulheres em espaços de poder, ainda que eu discorde delas, é uma forma da cultura que nós temos, que é machista, vá se alterando. Vai falar assim, não, é normal, mulher. Mulher pode assumir a presidência de uma Câmara Municipal de Cuiabá. Mulher pode assumir a presidência, um governo do Estado, um governo municipal, a presidência da República. Porque é importante que a gente pense na categoria mulheres. Entendeu? Então, tanto faz de esquerda ou de direita. Por isso, eu defendo que as mulheres, mesmo de direita, quem gosta de direita, quem é da direita, vote em mulher de direita, quem é de esquerda e para o campo progressista, vote em mulher de esquerda do campo progressista. Porque não é sobre pensar igual as mulheres. Nós temos divergências, nós precisamos ter o direito de divergir entre nós. Entendeu? Porque hoje nós ficamos... Eu, por exemplo, fico com medo. Por quê? Porque eu tenho medo que as mulheres não voltem. Eu gostaria que todas elas voltassem, mas que além delas nós pudéssemos eleger também vereadoras na Câmara Municipal de Cuiabá. Isso é um ponto. O outro ponto muito importante que eu quero falar é o seguinte.
O fato de ter mulheres é importante para que se naturalize os espaços de poder com a presença das mulheres. Mas o fato de ter mulheres não muda a política. Por quê? Porque essas mulheres, que são mulheres de direita e de extrema direita, elas defendem um projeto de sociedade onde as mulheres são submissas aos homens. Elas ocupam lugares subalternos, hierarquicamente inferior. E nós, que somos feministas, nós não discutimos e não defendemos isso. Para nós, homens e mulheres são seres humanos e devem ser respeitados como tal. Então, não tem sentido você pensar, por exemplo, que eu só posso ser eleita vereadora ou deputada ou qualquer coisa que seja se eu tiver um marido político, se eu tiver um irmão político, se eu tiver uma pessoa da política que vai me bancar. Porque essa é a forma tradicional da política de direita, né? Quando se tem uma mulher é porque tem um homem que faz política de direita por trás. Então, a gente precisa ser, por isso a importância de partidos como o PT, como o PSOL, como o PDT, que estão mais no campo progressista, no campo de esquerda, organizar para candidaturas competitivas de mulheres. Porque se eles vão lutar para que as mulheres sejam extensão dos projetos masculinos deles, nós temos que lutar para que nós ocupemos os espaços de poder com a consciência de que nós precisamos mudar a relação de gênero nessa sociedade. Nós precisamos ter assentos no Congresso Nacional, nos parlamentos estaduais e municipais que sejam paritários. 50% homens, 50% mulheres. Se nós mulheres não lutarmos por isso, não serão os homens que vão lutar. Então, eu vejo que mais mulheres na política, sim. Nós não pensamos igual, nós mulheres, nós temos divergências. Nós, por exemplo, a deputada Janaína é uma mulher que optou por apoiar o Flávio Bolsonaro e ainda dizendo que o Flávio Bolsonaro foi o que mais acolheu a pauta das mulheres dos candidatos. Gente, isso aí é algo que é absolutamente inadmissível. Acho ruim para ela, porque isso coloca, inclusive, o discurso de defesa das mulheres em xeque. Mas é importante a candidatura das mulheres ao mesmo tempo, entende? Mas o que nós precisamos fazer é lutar pelas nossas posições e para que a gente conquiste mais mandatos de mulheres progressistas. Deputada, ainda sobre a Câmara. É importante espaços, é importante que mulheres estejam lá. E as mulheres estão na mesa diretora, o que significa o espaço de poder. Em compensação, nós temos pautas como a proibição de uso de banheiro feminino por mulheres trans, que está em tramitação na Câmara de Vereadores. Existem projetos em tramitação lá, por exemplo, que proíbem a presença de criança na parada LGBT. Quer dizer, eles estão querendo retroceder com conquistas que adianta. Quer dizer, nós somos mulheres, nós somos mães. Assim, crianças trans nasceram de uma mãe. E querem proibir. Quer dizer, como é que fica essa representatividade? Porque nós estamos deixando de progredir, de ter pensamentos progressistas para retroceder completamente nessas pautas. Eles estão pensando tanto em voto, tanto no conservadorismo, tanto na questão, né? O bolsonarismo dá voto no estado de Mato Grosso, que nós vamos apostar em pautas que dialoguem com esse eleitorado conservador, ainda que uma parcela, né, da sociedade seja prejudicada com isso. Isso eu acho muito ruim. É muito ruim, porque é exatamente por isso, entendeu? As mulheres que estão lá não representam as mulheres. Elas representam um projeto masculino de poder. Nesse projeto masculino de poder, eles estão alinhados à extrema-direita. Qual é a tática da extrema-direita para conseguir arregimentar votos e apoios? É fazer o discurso do terrorismo moral. Eles não discutem políticas para a cidade, não discutem serviços para as mulheres, não discutem rede de proteção às mulheres no município de Cuiabá. Nós temos Cuiabá, mesmo sendo capital, está entre os 7 municípios que mais têm casos de feminicídio. Então, é um absurdo isso. Cuiabá tem que ser referência para a organização das redes em outros lugares do Mato Grosso. Cuiabá tem que fazer parceria, não tem boa relação o governo municipal, o governo estadual. Por que não está discutindo uma política pública de enfrentamento à violência com estrutura, com rede, com meta, com recurso? Não está. E as mulheres estão fazendo o quê? Nada. Porque, na verdade, nós não estamos diante de mulheres que estão defendendo um projeto de emancipação das mulheres. Nós não estamos diante de mulheres que estão defendendo um projeto de protagonismo das mulheres. Elas estão defendendo um protagonismo delas, para que elas possam se manter nas posições de privilégio que têm hoje. E a gente precisa dizer isso. Agora, é importante a presença delas, sim, como eu disse, por serem mulheres, e naturalizar a nossa presença nesses espaços. Mas cabe a nós, mulheres que somos do campo progressista, que somos de esquerda, que somos feministas,
preparar mulheres para que assumam posições nesses espaços, candidaturas que possam de fato ser competitivas, dialogar com o nosso campo, com as mulheres sobre a importância do voto em mulheres que representem mulheres e não o projeto de poder dos homens. Nós precisamos construir um projeto das mulheres para o estado de Mato Grosso, que dialogue com os homens, mas que não faça de nós meras correias de transmissão do poder masculino. Forte. A gente está terminando, mas existe um assunto que não pode ficar de fora, que é com relação... A senhora assumiu a Assembleia Legislativa propondo fazer uma CPI do feminicídio. Sim. Conseguiu algumas assinaturas, as assinaturas foram... Houve um boicote, as assinaturas foram retiradas e a senhora montou uma CST, uma Câmara Setorial Temática, para discutir o assunto. Eu queria que a senhora falasse primeiramente dessa CPI e da retirada, né? Como que ocorreu isso, os bastidores de tudo isso e do resultado dessa CST. Nós temos números alarmantes de morte, de feminicídio todos os dias no estado. A gente precisa mudar isso. Como mudar? O seu relatório fala sobre isso? Sim, com certeza. Então, a Câmara Setorial foi construída porque nós não conseguimos aprovar a CPI. Não é porque ela não tinha assinaturas. Ela tinha assinaturas mais do que suficiente para poder abrir a CPI. E elas não foram retiradas. E eu só não enfrentei esse debate ali porque eu estava como suplente. Senão eu ia enfrentar o debate de se eles poderiam ou não tirar a assinatura, uma vez que eles já tinham feito essas assinaturas, conforme a questão do regimento, né? Mas, como eu não tinha nenhuma possibilidade de permanecer para fazer nenhum debate dessa natureza, eu preferi abrir mão, deixar quieto, porque o governo interviu para dizer assim, não vai ter essa CPI, nós não aceitamos CPI aqui. Inclusive, eu estive junto com o deputado Wilson Santos conversando com o chefe da Casa Civil e foi exatamente nesse tom, né? Falei, bom, vocês têm todo o poder de fazer o que vocês acharem que deve ser feito, né? Então, eu vou fazer o quê, né? E aí a Câmara Setorial foi um trabalho extremamente importante, na minha opinião, Rafa, porque é a primeira vez que um relatório trata dos dados de feminicídio no Mato Grosso, mas apresentando uma explicação sociopolítica sobre isso. Então, o relatório não é sobre dados do feminicídio apenas. Ele é uma construção de uma análise sociopolítica sobre a realidade do poder no estado do Mato Grosso e quais os mecanismos que aqui nós temos que têm impedido de ter as mulheres nos espaços de decisão. Se as mulheres não estão nos espaços de decisão, na hora de alocar recurso para políticas públicas, na hora de fazer o plano estratégico do PPA, LDO e LOA, para poder encaminhar para a Assembleia Legislativa, se não está na presidência da Assembleia Legislativa para garantir e pautar o controle, o acompanhamento de políticas voltadas às mulheres, que já está previsto em lei e o Estado não cumpre, se as mulheres estão ausentes desse poder, não há o que faça os homens conduzir políticas públicas para nós. Então, esse é o que o relatório mostra para a sociedade. Olha, as mulheres não estão presentes nas principais... Não estou falando agora, estou falando na história do Mato Grosso. Não estão presentes nos lugares onde se toma decisão sobre o que é mais importante em termos de políticas públicas. Não estão presentes também na hora de alocar recurso, de formular políticas, de controlar se essas políticas estão sendo efetivadas na presidência da Assembleia Legislativa. Nós nunca tivemos, de fato, efetivamente, mulheres presidindo a Assembleia. Nós só temos uma deputada lá, portanto, as pautas das mulheres ficam apenas nos discursos, mas elas não avançam, as leis não são cumpridas e nada acontece. 2 vezes o presidente da Assembleia Legislativa pediu ao governo, ao Poder Executivo, questionamentos sobre mais de 60 leis que foram aprovadas na Assembleia Legislativa e que não se tinha nenhuma informação sobre o cumprimento ou não dela. Poxa, se você tem um órgão de controle, de fiscalização, que é o Poder Legislativo, e você tem um Estado campeão em feminicídio, como é que os indicadores de políticas voltadas para enfrentamento à violência contra a mulher não é do conhecimento desse poder? Então, o relatório da CST, ele vai trazer essas realidades que são da desigualdade de poder entre homens e mulheres. E o feminicídio aparece como consequência dessa desigualdade e da omissão sistemática do Estado. Porque o Estado, enquanto governo, enquanto ente federado, ele não está presente na articulação com os municípios, que são 142, para construir planos locais para a organização da rede, com metas, com objetivos, com recursos, com capacitação de pessoal.
É só assim que a gente vai fazer o enfrentamento à violência contra a mulher, organizando redes funcionais com organização que permita a mulher chegar a ser atendida e não precisa ser revitimizada pelo Estado. O que está acontecendo hoje é o contrário. O Estado é tão ausente que a mulher, além de apanhar do marido e às vezes ser assassinada pelo marido, quando chega, se alguém vai denunciar ou ela mesma, ela sofre novas violências do próprio Estado. Então, o que o relatório faz é mostrar o nexo entre essa realidade do feminicídio, da violência contra a mulher, com a desigualdade do poder político entre homens e mulheres no estado de Mato Grosso. E o feminicídio é um indicador máximo dessa violência. E nós estamos também mostrando nesse relatório que o feminicídio não é um crime simples, que ele tem um potencial de deterioração do tecido social. Porque nós estamos falando de um crime que atinge no coração da família. Uma família que teve um ente, uma mulher vítima de feminicídio, não é só aquela mulher que desaparece. Há todo um rastro de destruição que deixa naquelas famílias, de traumas que aquelas crianças vão levar. Dos 100 e poucos feminicídios que aconteceram no período que a gente estudou, 23 casos tinha filhos na presença da morte da mãe. Então, aí nós apresentamos um rol de sugestões para que o governo assuma como políticas públicas. A primeira delas é construir de fato, de forma funcional, a rede de proteção às mulheres no Estado, que não existe. Existem os órgãos, mas não existe a rede em si, né? Também fazer os protocolos dessa rede, incluir a educação, as escolas, as universidades, como parte dessa rede. Incluir a mídia também, porque a forma como a mídia aborda os casos de feminicídio incitam ainda mais violência e despolitizam a população para entender que nós não estamos diante de casos isolados, nós estamos diante de um padrão, e diante de um padrão o Estado tem responsabilidade, além da sociedade. Então, são uma série de medidas que nós estamos apresentando de forma detalhada, fortalecimento dos conselhos municipais. Nós temos um conselho estadual, mas a maioria absoluta dos municípios não tem conselho de políticas públicas. Os conselhos não podem ser extensão do poder executivo. A conselheira, o presidente, não pode ser chaveirinho de primeira-dama, porque se for, não vai conseguir fazer fiscalização, não vai proteger as mulheres, não vai incidir politicamente para que o governo, seja estadual, seja municipal, cumpra o seu papel constitucional e legal. Então, tem uma série de coisas que precisam ser corrigidas. Agora, como que vai ser corrigido isso? Só as mulheres se unindo, porque enquanto as mulheres estiverem ocupadas demais para não fazer política, a política vai fazer da nossa vida um inferno, como está sendo feito. E essa realidade não é a realidade do estado de Mato Grosso, né? Aqui é uma realidade abismal, mas você vê na Câmara Federal é a mesma coisa, no Senado, né? Nós não estamos nesses espaços. Os espaços que nós ocupamos é um espaço muito pequeno. Mas, assim, para que isso mude... Falo demais, né? Não. Para que isso mude, a gente vai indo para a última pergunta. É necessário que as mulheres ocupem espaços, se candidatem, coloquem o seu nome à disposição. O seu nome, Edna Sampaio, está à disposição para as eleições de 2026. Você está colocando o seu nome à disposição para a vaga do Senado. Existe outra possibilidade, além do Senado? Como é que está essa situação aí? Como é que as mulheres de Mato Grosso podem esperar de Edna? O que elas podem esperar da Edna Sampaio? Então... As mulheres de Mato Grosso sempre podem esperar da Edna Sampaio compromisso com aquilo que a gente assume enquanto propósito, né? E meu propósito é realmente contribuir com esse debate, porque é importantíssimo, né? Eu coloquei meu nome à disposição para o Senado porque acredito que, nesse momento, a tarefa mais importante que o PT tem no Brasil e aqui no Mato Grosso é não permitir que a extrema-direita eleja os 3 senadores do Estado, né? Nós precisamos garantir que o nosso voto, o voto do nosso campo, seja um voto que vá para 2 candidaturas do nosso campo. Nós não podemos também deixar que o eleitor e a eleitora do Partido dos Trabalhadores, que do campo da esquerda é o maior número, fique sem representação, sem uma candidatura. Eu acho que seria terrível isso. Nós vivemos isso na eleição de 2018, nós vivemos isso na eleição de 2022 e nós vivemos isso, estamos quase vivendo isso na eleição de 2026. A ideia de que a candidatura majoritária do PT não seja nem governo no Senado é uma ideia equivocada, porque isso vai fazer com que as nossas chapas enfraqueçam e a gente possa, inclusive, repetir o que foi 2022, quando nós só fizemos 2 deputados e não conseguimos eleger a deputada Rosa Neide. A candidatura majoritária tem um papel extremamente importante numa eleição que é basicamente ideológica, porque se não fosse ideológica, Lula estava com 80% da aprovação, porque este é o melhor governo que o presidente Lula já fez. De longe, de todos os outros governos do PT, este é o melhor governo porque fez
reformas, ainda não está, obviamente, como a gente gostaria, mas fez reformas estruturais, estruturantes, profundas, que precisam continuar e precisam avançar. Mas como é que nós vamos disputar esse eleitorado só falando das entregas do governo e não fazendo o debate do que significa esse projeto de sociedade que o Lula representa e que todos nós que votamos Lula também representamos? Ao renunciar o papel do PT nestas eleições, nós vamos estar cometendo o maior equívoco nessas últimas décadas aqui no PT, porque esta é a última eleição do Lula, porque esta é a eleição de combate ao fascismo, ao bolsonarismo, e porque eles estão tendo reveses e nós precisamos ir para cima, nós precisamos ter nosso time junto, unido, nós temos que parar de construir o partido baseado em fragmentos de interesses. O partido é um barco, para onde ele vai, depende que todos remem, porque se cada um remar para um lado, se cada um olhar só para o seu, para conseguir as vantagens mais pontuais, nós vamos perder de vista o nosso papel histórico nessas eleições e a importância da gente ter uma candidatura ao Senado forte, impedindo aqui do Mato Grosso, que é onde a gente pode agir, que a extrema-direita possa fazer os 3 senadores lá no Senado Federal. Então, acho que essa é a ideia. A ideia não é uma candidatura de competição, é uma candidatura de cooperação para o nosso campo, para fechar o voto. As pessoas às vezes não sabem, Rafa, mas eu vou dizer aqui, estas eleições são eleições para o Senado, onde a gente vai renovar a maioria, os 2/3 do Senado. Significa que o eleitor e a eleitora vai votar em 2 candidatos. Então, por exemplo, quem vota no presidente Lula e depois vota, por exemplo, em alguém que não apoia o presidente Lula, está dando com uma mão e tirando com a outra. Porque o candidato do presidente Lula, ele vai estar concorrendo, candidato a candidata, com todos os candidatos que estão postos. Então, as pessoas do nosso campo precisam entender que elas precisam votar nas nossas candidaturas para impedir que eles façam as 3 vagas, né? Então, eu acho que a nossa presença na chapa é o que vai garantir isso. Mas, deputada, existe uma possibilidade de o governo federal ter um entendimento diferente do que está sendo colocado aqui e ele indicar o segundo nome do campo progressista dentro do Estado. Sim, né? Eu acho que... Se isso acontecer, a Edna Sampaio, ela continua se mantendo enquanto candidata, qual a vaga que ela vai disputar? Não, eu não estou focada nisso, Rafaela. Eu não estou pensando nisso agora, porque para mim é importante a gente firmar a convicção de que a ocupação da segunda vaga ao Senado é maior do que meu interesse pessoal em disputar esta ou aquela vaga. Porque, assim, eu não vejo uma coisa mais importante para nós aqui nesse momento do que a gente ter uma candidatura majoritária ao Senado. Ah, não sou eu, não é a Edna, não pode ser, porque a Edna representa um grupo minoritário dentro do PT. Então tá, vamos colocar então quem represente a maioria política do poder dentro do PT, porque o que importa é que nós precisamos fazer esse debate político nessa eleição. O PT não pode ficar céfalo como ficou em 2022, como ficou em 2018. O resultado dessas eleições foi catastrófico, né? E nós não podemos repetir. A gente pode até errar de outro jeito, mas o mesmo erro 3 vezes, eu acho que é difícil a gente continuar errando, né? Nós vamos acertar e a gente vai com certeza reeleger Lula aí para o 4º mandato. Com certeza. Deputada, foi um prazer enorme conversar com a senhora. A senhora é uma pessoa fantástica, né? Você dá uma aula. Eu me coloquei no lugar de seus alunos, falei, que privilégio. E assim encerramos o 3º episódio do podcast Elas por Elas, o podcast que dá vez e voz às mulheres petistas de Mato Grosso. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e faça ele chegar ao maior número de pessoas possível. A gente conta com você. Um abraço e até o próximo.